Bom dia! Hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo Comece por Mateus e a gente vai falar sobre o texto que é apresentado no capítulo 24. Início aí do capítulo 24, tá? Dos versículos 1 a 14. Pegue a sua Bíblia antes de estar aqui e volte pra gente ver juntos. Então, o sermão profético, também conhecido como o discurso do Monte das Oliveiras ou sermão escatológico, ele é o quinto e último grande discurso de Jesus registrado no Evangelho de Mateus, nos capítulos 24 e 25. E ele também possui paralelos, caso você tenha interesse aí em conhecer mais, em Marcos 13 e Marcos 21. Tá? Então, esse sermão, ele é fundamental para quê? Para compreensão da escatologia cristã, que é o estudo das últimas coisas. E foi proferido por Jesus no Monte das Oliveiras, em particular para os seus discípulos, como resposta a uma pergunta tripartida deles. Quais são essas perguntas, né? Quando essas coisas, a destruição do templo, acontecerão? Qual será o sinal da sua vinda? E qual será o sinal do fim dos tempos? Então foram essas três perguntas, né, dos discípulos. E o sermão profético, ele ainda é dividido em algumas seções principais, tá? Uma das seções ele trata sobre a destruição do templo e o contexto imediato, ali que vai do 1 ao 3, os sinais gerais, que são os princípios das dores, que vai do 24, do 4 ao 14, a grande tribulação e a abominação da desolação, que vai do 15 ao 28, a vinda do Filho do Homem, que vai do 29 ao 31, e parábolas e a necessidade de vigilância, que vai do 24 ao 32 ao 25 ao 46. Então, hoje nós veremos a primeira e a segunda sessão desse sermão profético, tá? Que fala da destruição do templo e do princípio das dores. Então, Jesus inicia o sermão profetizando a completa destruição do templo de Jerusalém, afirmando que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Olha só, imagine eles ouvindo isso naquela época. Então, isso chocou muito os discípulos, pois o templo era o centro da adoração judaica e é um símbolo da permanência, né? Historicamente, isso se cumpriu no ano 70 depois de Cristo, quando Roma realmente destruiu Jerusalém e o templo foi completamente destruído, arrasado. Então, isso nos mostra que a verdadeira morada de Deus não é um templo físico, mas é onde? No coração dos seus seguidores por meio do Espírito Santo. Né? E os discípulos, eles continuam e eles perguntam sobre os sinais do fim dos tempos. E Jesus, ele responde listando guerra, rumores de guerra, fome, pestes e terremotos, e chama de o princípio das dores, que são as dores de parto. Então, esses eventos, eles não são o fim em si, mas eles indicam que o mundo está grávido de uma nova era, o reino de Deus em sua plenitude. Assim como as dores de parto, né, se intensificam e se tornam mais frequentes antes do nascimento de um filho, essas calamidades, elas aumentarão em intensidade e frequência antes da volta de Cristo. Né? Então, Jesus alerta os seus seguidores sobre a perseguição, sobre o ódio e a traição que eles enfrentarão por causa do seu nome. Ele também prevê o surgimento de falsos profetas, o aumento da iniquidade e o esfriamento do amor de muitos. A vida cristã, ela não é um mar de rosas, mas é um caminho que exige perseverança. Nós precisamos estar vigilantes contra o quê? Contra ensinamentos falsos, que é o que nos advertiu, e nós precisamos nos fortalecer na comunhão e na doutrina. De que maneira? Conhecendo a palavra de Deus, fazendo o que estamos fazendo hoje, né? E Jesus está nos dizendo que o mundo vai piorar, a fé de muitos vai esfriar, mas ao mesmo tempo o evangelho vai avançar como nunca antes. E no meio disso tudo, Jesus dá a chave. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não vencerá o mais forte, nem o mais inteligente. Vencerá quem não desistir. Quem permanecer fiel, mesmo quando seguir a Cristo não for cômodo e muito mesmo menos popular. Nós devemos esperar tempos difíceis, não devemos assustar com eles. A gente deve perseverar na fé em meio à adversidade e, acima de tudo, dedicar as nossas vidas a levar as boas novas do reino a todos os cantos da terra. A questão principal não é quando Jesus voltará, mas o que estamos fazendo para cumprir a sua missão enquanto nós esperamos. O que você está fazendo? Né? Um excelente dia para você, que possamos permanecer firmes até o fim com a graça de Deus. Espero que essa tua palavra te encontre hoje e que sirva de crescimento para você e de reflexão, para que você possa, né, pensar sobre o que você está fazendo.
Amém? Um beijo e até a próxima aula.